Imagine ser traído pela própria família, vendido como escravo e preso por um crime que não cometeu. Mas, contra todas as probabilidades, tornar-se um dos homens mais poderosos do mundo. Essa é a história de José, um jovem sonhador que enfrentou o sofrimento e a injustiça, mas nunca perdeu sua fé. Hoje, vamos mergulhar nessa jornada impressionante e descobrir as valiosas lições que ela nos ensina. José era um jovem especial. Ele não apenas era o filho favorito de Jacó, mas também possuía um dom. Deus lhe revelava o futuro através de sonhos. No entanto, esse favoritismo gerava inveja entre seus irmãos. Um dia, José teve um sonho estranho. Ele via feixes de trigo no campo e os feixes dos seus irmãos se curvavam diante do seu. Pouco tempo depois, outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para ele. Ao compartilhar essas visões, ele provocou ainda mais a raiva dos irmãos, que interpretaram isso como um sinal de que um dia José governaria sobre eles. O ressentimento cresceu até que, em uma oportunidade, os irmãos decidiram se livrar dele. Primeiro pensaram em matá-lo, mas acabaram optando por jogá-lo em um poço seco. Depois, ao verem uma caravana de mercadores ismaelitas a caminho do Egito, decidiram vendê-lo como escravo. Para encobrir o crime, sujaram sua túnica com sangue de animal e enganaram seu pai, Jacó, que chorou amargamente, acreditando que seu filho havia sido devorado por uma fera. Levado ao Egito, José foi vendido a Potifar, um dos oficiais do faraó. Em terras estrangeiras, sem sua família e sem liberdade, ele poderia ter se revoltado. Mas, em vez disso, decidiu trabalhar com excelência. Com o tempo, Potifar percebeu que tudo o que José tocava prosperava. Ele confiou ao jovem a administração de toda a sua casa. No entanto, nem tudo seria fácil. A esposa de Potifar passou a cobiçá-lo e tentou seduzi-lo diversas vezes. José resistiu, mas um dia, ao fugir dela, teve sua roupa arrancada. Sentindo-se rejeitada, a mulher o acusou falsamente de tentativa de abuso. Potifar, furioso, mandou jogá-lo na prisão, mesmo sabendo que José era um homem honrado. Na prisão, José poderia ter se entregado ao desespero. Mas mais uma vez, sua fé e sua habilidade de liderança se destacaram. O carcereiro percebeu sua integridade e lhe deu responsabilidades. Assim, mesmo em um ambiente de sofrimento, José se tornou um líder. Foi ali que ele conheceu 2 serviçais do faraó que tiveram sonhos enigmáticos. José interpretou os sonhos corretamente. O copeiro seria restaurado ao cargo, enquanto o padeiro seria condenado. 3 dias depois, tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Antes de partir, José pediu ao copeiro que se lembrasse dele e falasse ao faraó. Mas o copeiro o esqueceu. 2 anos depois, o faraó teve um sonho perturbador. 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. Nenhum mago conseguia interpretar. Foi então que o copeiro finalmente lembrou-se de José e recomendou-o ao faraó. José foi chamado e revelou o significado do sonho. O Egito teria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome severa. Ele sugeriu um plano para armazenar alimentos e evitar o colapso. O faraó, impressionado com sua sabedoria, o nomeou governador do Egito, concedendo-lhe poder sobre toda a terra. De escravo e prisioneiro, José agora era o segundo homem mais poderoso do Egito. Os anos de fome chegaram e atingiram também Canaã, onde Jacó e seus filhos viviam. Sem opção, os irmãos de José foram ao Egito em busca de comida. Eles não reconheceram José,
mas ele os reconheceu imediatamente. Para testá-los, José manteve Simeão como refém e exigiu que trouxessem Benjamim. Quando eles voltaram, José armou uma situação para ver se seus irmãos haviam mudado. Quando Judá se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim, provando que não deixariam outro irmão para trás, José não conteve mais a emoção. Ele revelou sua identidade e chorou diante deles. Com medo, os irmãos acharam que José se vingaria, mas ele os perdoou, dizendo que tudo aconteceu para que ele pudesse salvar muitas vidas. Emocionado, chamou toda a família para viver no Egito, garantindo que jamais passariam fome novamente. A história de José nos ensina que os desafios podem esconder grandes propósitos. Resiliência e fé podem transformar qualquer situação. O perdão é mais poderoso do que a vingança. O caráter e a sabedoria são as chaves do verdadeiro sucesso. Se essa história te inspirou, curta o vídeo e comente. Qual a maior lição que você tirou da vida de José? Inscreva-se para mais histórias como essa.